Passo agora a palavra ao Luiz Gustavo Bichara, que é consultor jurídico da Associação Brasileira da Educação Básica Privada. Bom dia a todos. Saudar Vossa Excelência, deputada Socorro Neri. Ouvi atentamente sua peroração inicial e acho que a audiência podia até acabar ali, se fosse o caso. Suas preocupações com relação ao aumento de carga para o setor, eu acho que endereçam boa parte do que a gente deve discutir nessa manhã. Saudar o deputado Átila Lira também pela sua feliz intervenção, cumprimentar meus colegas de mesa e todos aqui presentes. Trouxe uma apresentação bem curtinha, são 4 slides só, mas queria, primeiramente, deputado Socorro, se Vossa Excelência me permite, lembrar qual é o desenho de reforma tributária que temos sobre a mesa hoje, muito em síntese, né? Então, nós temos a substituição de 5 tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI, ISS e o ICMS, pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Consumo. Uma reforma inteligente, quero elogiar de público a Secretaria de Reforma Tributária, aqui na pessoa do doutor Manuel, o doutor Bernardo Api. Não há dúvida que são pessoas com absoluta capacidade e estão endereçando uma reforma que deve contribuir para o país. É um belo trabalho. Mas acho que há muitos detalhes que nós precisamos discutir, melhorar, e muitos deles dizem respeito à educação. Não há dúvida que a reforma tributária promoverá um aumento brutal de tributação para o setor de serviços, né? A lógica por trás disso seria equiparar a tributação de serviço à de mercadoria, evitando que a tributação fosse indutora de consumo. Entendo perfeitamente a lógica, só que ela não se aplica à educação. Educação não é consumo. O doutor Bernardo Api sempre dá o exemplo, publicamente, de que a tributação não pode ser indutora da vontade do contribuinte. Ele não pode optar, ou não deve optar por comprar uma camisa porque a tributação é mais barata do que ir ao cinema. Compreendo perfeitamente o argumento. Mas ninguém tem a opção de colocar seu filho na escola. Isso não é uma opção. A tributação jamais será necessária ou será fundamental para que se opte por alguma coisa. Então, ela não pode ser tratada como um serviço. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos falando aqui de um bem caríssimo à humanidade. E, aliás, o tratamento tributário que se dará à educação vai dizer muito sobre o que nós queremos, sobre o futuro do próprio país, das nossas crianças e do próprio país. É por isso que me causa certa espécie tratar a educação como um serviço na reforma. É verdade, preciso dar um mérito ao grupo de trabalho, o deputado Aguinaldo Ribeiro, uma pessoa fantástica, com quem a gente tem travado um diálogo constante, que esse tema já veio parcialmente endereçado no relatório da semana passada, quando se sugere uma alíquota diferenciada para o setor de educação. Mas me parece aqui que é pouco. Me parece que nós estamos aqui com uma evolução, eu diria, tímida. Falando de alíquota, pegando um gancho aqui na intervenção do deputado Átila Lira. Ninguém sabe qual é a alíquota desse tributo. Essa que é a verdade, né? Até compreendo que isso não seja matéria de PEC, perfeitamente. Mas nós também precisamos compreender que isso é um salto no escuro, né? Então, há uma tese de uma alíquota de 25% que seria dita alíquota de neutralidade. Aliás, a neutralidade, me perdoe a franqueza, é um mito. Isso, vocês podem ler a PEC 110, a PEC 45, em nenhum momento se fala de neutralidade. O que há é uma alíquota de referência, que seria aquela necessária para, no dia seguinte da virada do modelo tributário, se garantir a arrecadação. Só que, por isso, deputado, é que ninguém sabe qual é a alíquota, porque cada ente será livre para fixar a sua própria alíquota. Então, nós estamos falando de 25, que nada mais é do que um palpite educado, mas pode ser 27, pode ser 28. E se for 27, nós vamos ter o maior IVA do mundo no Brasil. Mas que seja educação com tratamento diferenciado. O deputado Aguinaldo, publicamente, disse algumas vezes que ele trabalha com uma alíquota média, por exemplo, de 12. Vamos supor que seja a alíquota da educação, deputado Socorro. Vamos pegar o exemplo agora de uma escola que tem submetido ao lucro presumido, paga 8,65% de tributação de consumo, vai para 12%. É um aumento, arredondando, de 50%. Então, Vossa Excelência comentou no início, pela Socorro, do possível aumento. Eu lhe digo, não é possível. O aumento é certo como a aurora, né? Ainda que se crave a alíquota intermediária de 12%, haverá um aumento drástico de tributação para o setor de educação. E aí eu queria fazer uma demonstração rápida, se Vossa Excelência me permite aqui, eu queria colocar diretamente até no segundo slide, você me ajuda? Vejam que coisa curiosa, né?
procurei fazer uma demonstração, pode ir para o próximo direto, por favor, porque a gente tem pouco tempo. Eu procurei fazer uma demonstração aqui de alíquotas tributárias e performance no PISA. E aí, acho que não está mostrando, mas eu posso ler aqui. Vejam o seguinte, dos 10 países que ocupam as 10 primeiras posições no PISA, os 2 primeiros, China e Singapura, tributam a 6% e 8%, e os outros todos dão isenção. Quer dizer, eu acho que nós devemos caminhar aqui para uma discussão mais relevante até, e nos perguntar se é correto essa alíquota intermediária, ou se a gente devia seguir um modelo dos países que hoje melhoram a performance no PISA. 8 de 10 dão isenção tributária para a educação, reconhecem que tributação não é consumo, né? Acho que esse é um dado relevante e que a gente precisaria aprofundar. Por quê? Quero lembrar, o que há hoje na PEC é uma previsão de alíquota diferenciada, e só. Né? Aliás, a propósito disso, o doutor Juliano falou muito bem no ProUni, né? Todos aqui sabem que é um programa fantástico, segundo estatísticas, é 11 vezes mais barato um aluno ProUni do que um aluno em faculdade pública. Pelo texto de hoje, da semana passada, é impossível se adotar alguma coisa assim para a educação básica. Por isso, seria muito importante que, além da alíquota diferenciada, ou idealmente a isenção, se contemplasse no texto a prerrogativa de tratamento diferenciado para o setor de educação. Porque em todos os textos até agora da reforma, há um endereçamento da revogação de todos os benefícios fiscais existentes. E eu compreendo também a lógica, né? Sempre que um subsídio puder ser financeiro, ele é melhor que um subsídio tributário, né? Todos nós aqui nessa sala temos isenção de cesta básica. Precisamos? Provavelmente não, né? Então eu concordo com a lógica da reforma nesse sentido, é claro. Só que alguns benefícios, eventualmente poucos, se justificam, como é o caso do ProUni. Então nós não deveríamos fechar essa porta, e no caso da educação, deveríamos deixá-la aberta não só para o próprio ProUni, mas também para programas similares em educação básica. É claro, programas que se justifiquem, não estamos falando, evidentemente, de subsídios injustificados. Mas seria muito importante deixar essa porta aberta. Por quê? Quero insistir nesse ponto, me permitam. Ainda que se adote a chamada alíquota intermediária, haverá um aumento relevante de carga. E nesse sentido, deputado Átila, Vossa Excelência mencionou a questão dos incentivos municipais. Eu lhe digo, pelo texto da semana passada, e aliás pelos anteriores, acaba tudo. No texto da semana passada, houve uma ressalva para benefícios de ICMS em andamento, mas sobre os federais e sobre os municipais, nada se diz. Então acaba da noite para o dia, inclusive em agressão à segurança jurídica, né? Porque se o município contrata um benefício com determinado contribuinte, é claro que aquilo tem que ser fruído até o fim daquele contrato. Então, mas acho que há esperança aí que o deputado Aguinaldo consiga sensibilizar nisso e evolua para manutenção de benefícios também nas outras esferas, né? Há um último ponto que eu gostaria de argumentar rapidamente, que é o seguinte: há também hoje, na proposta, uma sugestão de cashback, né, para itens de cesta básica, e já foi dito algumas vezes que se reflete sobre esse assunto no sentido de expandir essa dinâmica para outras coisas, inclusive para a educação. E sobre isso eu queria fazer 2 comentários muito rápidos. O primeiro é que existe essa experiência de fato em alguns lugares, né? Por exemplo, na Argentina, cashback de R$80 por mês. Bolívia, R$316 por mês. Rio Grande do Sul, R$100 por trimestre. Uruguai, R$251 por mês. É claro que isso não resolve o problema da educação. E, além disso, ainda que haja um cashback mais elevado, vamos dizer assim, nível do Bolsa Família, por exemplo, haveria uma evidente evasão escolar do aluno que estivesse imediatamente após aquela faixa até o filho de alguém que ganha 4, 5, 6 mil reais. Claro que haveria uma evasão escolar em direção, não preciso dizer para vocês, de onde? Ao ensino público, né? Então nós estaríamos onerando o Estado duplamente, porque é claro que haveria evasão escolar e uma procura extrema por vagas em escolas públicas, né? O setor, no primeiro slide, por gentileza, hoje, acho que acabou o meu tempo, né? Mas só para
Muito obrigado, mais um minutinho, se Vossa Excelência me permite. Hoje, segundo um estudo do Fórum das Entidades Representativas do Setor, é responsável por uma desoneração de 225 bilhões de reais para o Estado. Esse é o custo que o Estado teria se fosse prover ensino público. E é justamente esse custo que as escolas hoje privadas ajudam, vamos dizer assim, o Brasil na missão constitucional de prover educação para todos. Educação é dever do Estado e da família, diz o artigo 6º da Constituição. Deputado Socorro, muito obrigado. Desculpe exceder no tempo, foi uma alegria e um prazer estar aqui. Muito obrigada, Luiz Gustavo. Sua fala bem demonstrou o quanto precisamos debater, acompanhar, né? Sermos vigilantes, mobilizadores, para que, de fato, a reforma tributária contemple devidamente o que é prioridade para o nosso país, né? Que é o caso da educação. Obrigado, deputado. Agradecer a Vossa Excelência, foi uma honra estar aqui hoje. Lembrar que nós estamos na reta final da discussão. Eu ouvi atentamente o doutor Manuel, mas há uma discussão muito grande, um abismo aqui ainda entre o texto e o pretexto, né? Todos aqui concordamos que deve haver manutenção de ProUni, tratamento diferenciado, não deve haver aumento de carga, mas nada disso está no texto. Nós precisamos evoluir com a contribuição da Fazenda Nacional para que isso esteja plasmado no texto. Hoje, há aqui boas intenções, mas uma enorme insegurança. E último ponto, deputado, que nós não falamos hoje, é de PNE. O Brasil está aquém da maioria das metas do PNE. E se houver uma tributação no setor da educação agravada, nós vamos cair mais ainda em termos de PNE. Muito obrigado.